Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui esperando o Diego, que é nosso convidado, entrar para que a gente consiga começar a live. Hoje a live num horário diferente, né? Às 17h30. Vamos dar uma olhadinha. Estou esperando o Diego. Agora, Rai. Agora é valendo. 17h30. Tudo bom? Olha aí, Diego chegou. Vamos só esperar ele começar aqui. Pronto. Tudo bom, Olá, Diego? pessoal. Tudo jóia? Coisa boa essa live agora. Pessoal, como vocês sabem, esse é o nosso projeto de live que começou agora nesse momento de pandemia. E o nosso propósito é sempre trazer informação para vocês com dados práticos e coisas práticas para a gente melhorar o nosso processo de ensino-aprendizagem durante a pandemia. E hoje o dia não podia ser mais especial. A gente vai ter aqui Diego Rocha, que é muito massa e vai falar um pouquinho para a gente sobre dicas de como fazer gravação ao vivo, como é que a gente... Né, o cara é publicitário, ele sabe de tudo desse negócio. Inclusive, eu vou dar uma afilada, como sempre, no currículo dele aqui, para contar para vocês quem é esse convidado super especial que a gente trouxe hoje. Diego, vou aqui filar, viu? Rapidinho. Vê, Diego é publicitário por formação e mestre em design. Ele é professor universitário e coordenador de cursos superiores desde 2007. Acaba é desenrolado. Especializado em comunicação digital e gestão de conteúdo, consultor de design thinking no Oil, do Porto Digital, e consultor de inovação da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Podia ter convidado melhor do que esse para a gente falar sobre aula ao vivo. Diego, me conta. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gostei, fiquei feliz demais de você poder ter se disponibilizado para vir conversar com a gente. E aí eu queria saber, Diego, um pouquinho como é a tua história aí no ao vivo, como é que ela aconteceu, já aconteceu, dando aula, não dando, me conta aí. Tudo bom, Laís? Boa tarde. É um prazer para mim também estar por aqui. Adoro conversar sobre educação. Né? A gente quando está no dia a dia de faculdade, principalmente, a gente acaba se focando tanto na prática que a gente às vezes não conversa sobre o processo. Isso é super importante para a gente saber o que está fazendo, né? Mas o que eu tenho feito muito e percebido que é importante para a gente dialogar bem é que a gente precisa falar a linguagem do nosso público, né? Então, a gente pensando sobre mídias sociais, pensando sobre redes de relacionamentos sociais, a gente entende como é que nosso público fala. E nosso objetivo principal é entender como é que ele fala e falar a língua dele. Porque ele não vai fazer a transação inversa, ele não vai aprender a nossa língua. Se a gente falar sobre um público mais jovem, principalmente, eles têm a linguagem deles. Então, eles vão querer que a gente fale a língua deles. Do contrário, o índice de rejeição é muito grande. A gente tem um público-alvo hoje que é muito disperso, porque são pessoas que são, desde muito cedo, estimuladas a fazer muitas coisas simultaneamente. Então, ver um filme ao mesmo tempo que está com o WhatsApp aberto, que está jogando alguma coisa no celular, e está Esse vendo povo várias coisas. multitarefa, né, Diego? Pois é. Só que isso cria uma dispersão muito grande. Então, como é que você pode competir com um conteúdo teórico, competir com coisas muito amplas, né? Com muitas coisas ao redor. E aí eu digo brincando para os professores, né? Que a gente compete muito com a cantina na faculdade. E agora no virtual você compete com tudo. Você compete Com com a tudo. pessoa que está mandando uma mensagem, você compete com a geladeira que está do lado, você compete com a televisão ligada, você compete com tudo. Então, o que é que a gente pode fazer para que esse aluno fique com a atenção em você? Então, esse desafio que a gente tem, a primeira coisa que eu coloco para os professores quando a gente conversa é: você precisa entrar no mundo do aluno, porque ele não vai sair do mundo dele para entrar no seu. Então, você precisa se aproximar desse aluno. E para se aproximar dele, a gente tem esse ambiente que eles perpassam tanto, que é o das mídias sociais, mídias digitais. Então, o que as pessoas dizem brincando, né? O professor blogueiro. É porque a gente aprende a linguagem dele. E a linguagem deles vai ser muito rápida, muito prática, muito partida, né? E tem que ser muito veloz. E é isso que a gente tem que trazer para a nossa realidade.
Diego, me conta, tu já deu aula online? Como é que é a tua experiência, assim, nessa função, assim, desse ao vivo? Não é nem online, é ao vivo mesmo, assim, como é que tu conduz? Liga o microfone, desliga o microfone. Como é que é a tua experiência com a aula ao vivo? Minha experiência com aula ao vivo tem uma coisa que para mim foi muito prática, assim, muito bacana, que a ferramenta que a gente tem usado na faculdade que eu trabalho, ela permite que você coloque no mute todos os participantes daquela reunião, o que é ótimo, né? E aí você consegue não competir em sala de aula, né? Todo professor já passou por isso, tem que pedir silêncio, cobrar que as pessoas, né, façam mais silêncio e tal. E você não precisa disso, já é um auxílio, né? Já começa com algo de positivo. Minha experiência com eles tem sido muito próxima do que seria o presencial de sala de aula, né? Mas ao mesmo tempo que eu percebo os alunos muito mais tímidos em fazer uma interrupção, um comentário, né? E aí a gente foi desenvolvendo formatos de complementação. O que é que eu faço muito com eles? Enquanto eu estou dando a aula pelo vídeo, eu mantenho o chat da sala aberto. Então os alunos mandam comentários, perguntas, só pelo chat. Isso não quebra minha linha de raciocínio, né? E ao mesmo tempo me permite, quando eu sinto a necessidade de fazer uma pausa, paro e leio os comentários. Então eu consigo fazer esse jogo com os alunos para não ficar cansativo, né? Ótimo. Uma outra coisa interessante é que o estímulo visual é muito importante, né? Já é difícil segurar a atenção deles presencialmente, só falando, imagina no digital. Então, o estímulo visual acaba sendo muito importante. Então, rever o conteúdo de aulas para ter slides com mais imagens, com conteúdo mais chamativo. E nunca ficar parado lendo só os slides. Porque aí Nossa, causa um imagina. cansaço. Ai, Ave Maria, ficar só lendo slide nesse ambiente cheio de recursos, né? Chega é estranho, né, não, Diego? Não dá, Né? né? Os alunos dizem Me... até aquela coisa, né? Ah, mas para ler slide eu leio em casa. Não leio. É. Não leio. Mas, também, se a gente ficar só lendo, é muito cansativo. Então, a gente precisa alternar um pouco. Ô, Essa dinâmica Diego, do alternar que vai ser o é segredo para legal, você né? manter eles próximos com você. Essa tua experiência de comunicador, essa experiência prévia enquanto comunicador e publicitário, ela te deu, digamos assim, mais insumo para poder entrar no ao vivo? Porque, assim, a gente tem conversou em algumas lives sobre aula gravada, como é que o professor poderia fazer para fazer uma aula bacana, gravada e tal. Mas eu percebo que quando eles entram ao vivo, dá aquela travada, né? Então, me fala, assim, essa tua experiência que tu já tem, assim, enquanto publicitário, enquanto comunicador, ela te ajudou a dar ficar mais fluida, dar uma desarnada no ao vivo? Me conta. Deu, sempre dá, né? Mas o que me ajudou muito não é nem só a experiência como comunicador, como comunicólogo, mas também a experiência que eu já tinha sido previamente tutor e conteudista de cursos online. Então, nessa experiência, eu já tinha praticado a possibilidade da gente fazer tanto as aulas gravadas, como os dias de tira dúvidas. Por que as aspas? Né? Porque eles não trazem dúvida. Eles vêm para tirar dúvida sem ter visto nada. E querem que você faça Tirar um dúvida resumo sem ver nada. exposto. É como na aula presencial, a aula de revisão antes da prova. Eles querem o conteúdo inteiro daquele bimestre ou daquela unidade condensada num encontro só. E aí a desenvoltura que isso vai trazer é conduzir com eles um formato que eles tenham alguma criticidade sobre o conteúdo. Então é fazer mais perguntas do que simplesmente expor o conteúdo. Porque aí eles vão ter que responder. Eles vão ter que colocar alguma coisa. Então construir nessa forma, né, puxa um pouco aquele debate da sala de aula invertida, de colocar o aluno como protagonista, as metodologias ativas. Então você joga para eles um pouco da responsabilidade também de se colocar. E aí a gente constrói em cima deles. Eu tive algumas turmas, por exemplo, que de 55 alunos, eu dava aula para 4. Porque tinha 55 logados, mas só 4 interagiam. Eles estavam certamente e claramente gazeando aula. Né? E eu realmente abdiquei da função de ser bedel de corredor. Quando não quer participar da aula, eu particularmente eu não tenho condições de cobrar e exigir que ele esteja. Muito menos no online. Né?
Eu disse isso numa reunião de reunião pedagógica que a gente fez nos últimos dias. É o seguinte, como é que você faz hoje em dia para gasear a aula? Você simplesmente fecha a câmera. Pronto. Fecha a câmera. Nada mais fácil do que isso. É, E aí, se o é professor entra verdade. num processo de querer obrigar o aluno a estar presente, fazer chamada dos alunos e tal, eu acho que ela não flui. Eu acho que a responsabilidade do aluno de estar presente, de interagir com a aula, de absorver a aula, é do aluno. Então, nesse momento, eu não recomendo muito aos professores que façam essa luta, esse esforço, essa queda de braço para manter o aluno, segurar o aluno e controlar o aluno. Não é uma coisa que tem sido frutífera. Né? E as ferramentas que eu conheço hoje do digital que permitem fazer isso nem são eficientes e nem são produtivas para uma aula. Aí eu não tenho recomendado nesse sentido. Me diz uma coisa, Diego, tu percebe assim, alguma diferença na tua experiência da aula gravada, quer dizer, existe aula online e tal, mas ela é gravada, e a experiência de ter uma aula ao vivo, de fato, o que é que muda para você enquanto professor? O que é que está mudando na tua didática em relação a isso, assim, dessa tua percepção em relação à aula online gravada e à aula online ao vivo? Na minha experiência foi mais ou menos o seguinte, a aula que eu fazia gravada, eu tinha uma dureza muito maior. Porque eu tinha a obrigação de estar presente naquele tempo contado e bater aquele conteúdo naquele formato. Então eu tinha que ter muito mais firmeza no que estava fazendo. Em compensação, na aula online, a gente tem síncrona, né? Que a gente está com os alunos em tempo real. Eu sempre senti muito mais leveza de errar, de fazer uma brincadeira, de fazer os alunos se sentirem com alguém vivo e não sentirem que estão vendo uma videoaula. Então, essa leveza tem muito também do professor se desarmar um pouco e se permitir ser um pouco mais falível. Então, o falível é Mas, muito mais humano. É como a diferença de você ver um filme e você ver uma peça de teatro. Na peça de teatro tem um ator que errou o texto, que teve que refazer uma frase, que mudou o texto em algum momento. Isso é mais humano. E isso permite um engajamento maior. No cinema, não. Tudo é muito mais perfeito. E se você assiste a mesma aula 15 vezes, vai ser 15 vezes igual. Se são 15 vezes da aula remota síncrona, são 15 vezes diferentes. Que algumas vão render mais, vão render menos. Se os alunos participam mais, se eles participam menos, a aula muda. Então, eu tive a experiência de dar a mesma aula em duas turmas diferentes. Foi muito diferente as duas. Numa, eu não tive quase nenhuma participação. Na outra, eu tive bastante. Então, ela rendeu diferente. A discussão foi para outro lado, foram comentários distintos. Então, a experiência final é bem diferente. né? E aí, para você, enquanto professor, aí você consegue perceber, de repente, quais são as práticas, quais são as coisas que você faz dentro do ambiente ao vivo que te leva a fazer uma maior retenção dos alunos, a aumentar o engajamento, essas coisas, né? Isso. Que Eu, legal. eu dei uma capacitação recentemente lá na faculdade também sobre o design thinking, né, que é uma área que eu estudo, que eu trabalho sobre ela, e como é que a gente pode trazer isso para a sala de aula. E como é que Ai, a que gente ótimo. Conta consegue. pra gente. Então, É, o tu é o design cara, thinking, design thinking. ele se baseia em três princípios, é para qualquer tipo de projeto ou qualquer tipo de situação da sua vida. E se você consegue juntar os três princípios, você consegue um resultado interessante, que são os princípios do desejável, do que é factível e do que é viável. O que cada um significa? O que é o viável? É aquilo que eu tenho permissão para fazer. Então, vai do ponto de vista jurídico, vai do ponto de vista social, o que é aceitável e tal. Por exemplo, o que é que eu posso fazer para inovar uma aula? O professor perguntou, eu posso dar aula descalço? Eu disse, na nossa faculdade hoje, isso não é viável, porque nós temos um código de vestimenta. Assim como você não pode vir de bermuda, você também não pode vir descalço. Então, não é viável. Do ponto de vista do factível, o professor perguntou, e se eu desse a aula de plantando bananeira? Aí eu pergunto para ele, é factível? O senhor consegue fazer isso? É capaz de fazer isso?
Um outro professor perguntou, eu queria dar uma aula inteira falando como cordel. Eu disse, maravilhoso, o senhor consegue? Eu não conseguiria, eu não consigo fazer uma aula inteira ritmada e uma aula inteira rimada. Então, para mim, não é factível. E tem o campo do desejável, que é a pergunta. Isso que eu estou sugerindo resolve o meu problema? Se ele não resolve, ele não é desejável, não é interessante. Um professor que também veio todo animado mostrar que ele tinha dado uma aula inteira de revisão usando uma boina jamaicana. Aí eu perguntei, mas isso melhorou a sua aula? Porque se você tem uma coisa que é viável e factível, mas não é desejável, é uma firula. Você mudou um pouco da aparência, mas não teve uma melhoria de resultado. Isso não melhorou a tua eficiência. Então isso não foi inovador. Se você faz uma coisa que é desejável e é factível, mas não é viável, é uma transgressão. Eu estou quebrando uma regra. Eu estou desrespeitando uma regra. E se eu tenho uma coisa que é desejável, né, resolve, que é viável, mas não é factível, é um sonho. Eu não tenho como fazer. Eu percebo que seria maravilhoso, mas eu não tenho como fazer. É um desejo, é um sonho, não é real. Então, o nosso princípio é pensar, vou trazer uma proposta, vou trazer possibilidades, mas que sejam ao mesmo tempo viáveis, né, que são aceitáveis, são factíveis, eu sou capaz de fazê-las, e que são desejáveis, elas de fato têm uma aplicação para resolver o meu problema. E aí cada professor leva isso para o campo da sua realidade, da sua disciplina, no seu grupo de alunos, né? Você desmonta de alguma maneira. Por exemplo, eu lecionei em dada situação a cadeira de metodologia científica no curso de design de moda. Então, muitas vezes essa cadeira é difícil para lecionar num curso tecnólogo, né? Que as pessoas vão porque querem uma formação focada em mercado, mais tecnológica propriamente. E essa cadeira te obriga a pensar sobre artigos científicos, sobre leitura de textos e tal. Então, de que maneira a gente conseguiria fazer isso ser mais eficiente, melhorar a produtividade? E a gente trabalhou com uma narrativa contextualizada. Então, Que a gente massa. transformou o processo de você escrever um artigo numa narrativa com começo, meio e fim. Então, não parecia aos alunos que eles estavam escrevendo um artigo científico. Parecia que os alunos estavam contando uma história. E é o que Ai, que deveria ser, de bacana fato, isso, né? Diego. Que legal. Pois é, aí eu trouxe o seguinte, era factível porque eu tenho formação em comunicação, tenho um estudo sobre narratologia, tenho um estudo sobre narrativas, né? É desejável porque tornava isso algo mais leve, tornava algo mais interessante, os alunos tinham menos resistência. E era viável porque não descumpria o que a disciplina pede. A disciplina pede que os alunos compreendam o que é o texto, a pesquisa, saibam construir um texto científico, né? Mas, então, você não descumprindo isso, é viável. Então, juntando essas três possibilidades, a gente criou uma proposta interessante, né? E que, de fato, teve um resultado positivo para a disciplina. Então, eu entendo como um bom exemplo de inovação no ensino. Massa. Deixa eu só dar um parêntese aqui. Pessoal, eu tô num lugar de campo. E aí tá um barulho do grilo. É exatamente agora de 5h30. Perdão demais, não tem nem onde eu me esconder aqui, nem dentro do banheiro esse barulho faz. Então vocês me perdoem pelo barulho do grilo. Várias pessoas já mandaram mensagem: "Ai, meu Deus, que barulho é esse? Passarinho é grilo?" Ah, meu Deus, tá irritado esse barulho. É isso mesmo. Infelizmente, como eu tô num lugar de campo, tem grilo. Então, eles estão aqui, daqui a pouco eles dão uma diminuidinha, só para vocês saberem. Outra coisa, também tem uns cachorros aqui passando. Ao vivo é isso. Não é não, Diego, ao vivo é isso, pessoal. Né? Então, assim, só para vocês saberem, fiquem tranquilos. Eu acho que daqui a pouco eles devem diminuir esse sonzinho aí, que a horinha deles é bem agora. Ó, e outra coisa, Diego, Gabriela, ela fez um comentário que eu achei legal, assim, que a gente tem que pensar
nesses três princípios de formas integradas, né? Assim, para que eles consigam funcionar juntos, que todo exemplo que você trouxe da narrativa, eu acho que ela traz exatamente essa junção desses três princípios, não é isso? Sim, sim. Com toda certeza, porque no final a aplicação vai ser uma só. Você não faz a aplicação separada Isso. em três momentos, ela vai ser toda junta. E uma coisa deve sempre colaborar com a outra. A experiência do aluno, que vai ser o final de tudo, é uma experiência única. Então ela precisa ser congregada nesse formato todo. Massa. Agora eu vou provocar uma coisa agora, tá? Vamos lá. Eu era professora, digamos assim, de universidade, que é a tua experiência. E eu estava muito acostumada a dar aula ao vivo, porque eu dava minha aula expositiva e estava lá naquele ambiente dando aula expositiva. De repente, eu me vi obrigada a migrar de plataforma, vou continuar dando aula ao vivo, de repente, mas em outra plataforma. Essa diferença, né, de estar no presencial e estar no online, por mais que os dois sejam ao vivo, me diz aí, assim, existe essa coisa abrupta, né? Quais são os passos que os professores devem tomar para planejar melhor uma aula? Porque uma aula expositiva no presencial, você tem outras demandas que você precisa tratar em sala de aula, assim como no ao vivo, a gente tem outras demandas que precisam ser tratadas. Ao vivo online, desculpa. E aí eu queria entender, assim, o que é teu entendimento em relação a essa mudança de plataforma, apesar das duas serem ao vivo, né? Quer dizer, eu vou estar fluida, eu vou estar agindo como, de fato, uma pessoa que erra, que tem todo esse processo, mas num ambiente, uma plataforma completamente diferente. O que é que eu, enquanto professora, preciso fazer para me planejar para que seja melhor essa aula ao vivo, assim? Me diz aí. A primeira coisa que eu sugeriria é o seguinte, que é importante você ter carta na manga. Porque o que você planeja pode não dar certo naquele momento. Os alunos podem não interagir, né? Não engajar, né? Não engajar. Eu fazia uma coisa que hoje em dia não faço mais. Antigamente, na hora de planejar uma aula, fazer os slides de uma aula, né? Fazer o PowerPoint de uma aula, eu botava no próprio PowerPoint a piada que eu ia contar na hora. Então, imagina como isso era engessado. Sim. Né? É como quem diz, vou parar porque agora é hora da piada. Isso não funciona. Porque você pode, na hora de estar lá, algum aluno fez algum comentário que não caiu bem, ou o clima da turma não está legal, e você bota aquela piada que fica meio coisa de tiozão. Porque você jogou e não pegou em ninguém, e ficou aquela coisa meio clima pesado. Então, o ponto que eu acho muito importante é a gente trazer essa naturalidade. E falar sobre o que é interessante, o que é importante, na forma e no momento que é importante. A diferença é, no online, você não tem a troca de energia do olho no olho. Então é muito mais fácil para você sentir que a turma está receptiva ou que não está receptiva quando está no presencial. São expressões faciais, são tons de voz, são olhares que estão fixos em você ou que desviam de você. Você sente isso. No presencial é muito mais fácil de adequar por causa disso. No remoto, no online, isso não é possível. Sugestão que eu daria: ter carta na manga. Você ter um tipo de assunto que aquele ponto ali pode te fazer para discorrer dele, até para se distanciar do tema da aula e depois retornar, porque isso também dá uma fluidez, não ficar tão amarrado. Você ter isso possível e você usar se isso se a situação suscitar esse uso. Mas se não for nessa direção, nada impede que você não use. E siga também. Então, minha primeira sugestão é: se prepare para usar ou não usar. Né? Também não tenha medo de, quando o aluno faz uma pergunta, uma provocação, você distanciar do seu tema para responder o que ele falou, para comentar com ele, para interagir com ele. Porque ele vai se sentir engajado. E isso vai permitir que outros alunos também sintam abertura para também se colocar. E em pouco tempo a sua aula vira uma roda de debate, que pode, né, se for bem conduzida, que pode agregar muito mais para o tema até, do que uma aula estruturada com começo, meio e fim. Tá, então deixa eu pensar aqui. Sou professora, vou dar aula online, aí eu penso
sei lá, faço o planejamento da minha aula, como a maior parte dos professores fazem, né? Vou planejar aqui o que é que... Só que aí eu preciso pensar nos meus planos B e C. Por exemplo, pensei numa dinâmica específica, mas aí não houve engajamento. Qual é a alternativa a esse pedacinho da minha aula? A gente tem conversado, Diego, com algumas outras, né, sobre as outras temáticas, o uso de vídeo, o uso de podcast. E aí a gente tem visto o seguinte, que quando você faz esse planejamento, te dá um norte, né? Te dá um norte para onde seguir, você não fica... Você consegue fazer horas, aulas daquele processo. E aí, você pensar, e aí eu achei essa dica muito massa, você pensar nos planos B e C para cada atividade que você vai propor, porque, claro, se você está num ambiente onde você espera o engajamento e você ainda não está dominando muito bem aquele ambiente, por exemplo, uma atividade que exige algum engajamento do aluno, você já pode pensar no teu planejamento da tua aula, no teu plano de aula, em ambientes que você possa fazer outras atividades. Pediu aqui o engajamento, não chegou, sabe? Não deu, não está fluindo. Vamos pensar em outra atividade para atingir o mesmo objetivo pedagógico que você tinha com aquela atividade anterior. Seria isso? Isso. Por exemplo, eu estava trabalhando a disciplina de Estética e História da Arte, nesse semestre agora. Faz anos que eu leciono esse conteúdo, né? E minha área de formação no mestrado foi na linha de Estética. Então é um conteúdo que eu gosto muito, mas a minha formação no mestrado foi muito de pesquisar os filósofos gregos clássicos que falavam sobre a estética e aplicar essa visão para produtos de design. Vou cobrar isso para meus alunos? Não, porque a cadeira não traz isso. Mas eu ofereci esse conteúdo para os alunos. E teve alguns alunos que se interessaram no trabalho de conclusão, né, de aplicar por esse viés. E não pelo viés mais mercadológico, que é o que eu estava colocando mais aberto, já que a turma tem um foco de curso tecnológico. Então, eu tive esse plano B. Né? No caso, o uso dos filósofos gregos foi o plano B. O plano A tinha sido produtos mercadológicos. E eu acabei usando as duas coisas para alunos diferentes. Então, ter essa variedade de produtos é interessante. Eu tive no final alunos que estavam analisando capa de disco, que estavam analisando jogos de videogame, que estavam analisando... Que legal. E alguns que pegaram a filosofia grega clássica para estudar o conceito do belo. Uau! Esses alunos, né, talvez se sentiram contemplados de uma forma que não se sentiriam com outra disciplina. Né? E esses alunos também mostravam um interesse. Desculpa, alguém ligou para mim aqui. Se mostrar interessado... assim, é ao vivo. É ao vivo, não é assim? Ao vivo é isso. Então, nesse formato, então, deu para contemplar, deu para trazer, e deu para os alunos também irem além. Né? Nem sempre a gente consegue colocar para o aluno ir além na disciplina, mas nesse caso foi possível e deu bons resultados. Ai, que bom, Diego. Eu queria também falar um pouquinho da educação básica, sabe? Eu sei que a tua experiência na educação superior, mas aí eu vou trazer só alguns insights, se tiver algum professor da educação básica aqui, educação infantil, educação fundamental, por aqui, é importante que vocês percebam que esse planejamento didático, esse planejamento da aula, pensando em atividades que possam substituir uma atividade que não está bacana na hora, é muito importante, porque imagina, tu pensasse num projeto, apesar de que os alunos da educação básica, normalmente, eles são bem mais engajados, né? Porque, diferente da educação superior, onde o professor pode dizer, tá, eu estou aqui fazendo minha parte, e você tem que ir atrás da sua. O aluno da educação básica precisa que o professor fique puxando, né? E aí, normalmente, eles também têm esse costume de ser mais engajados. Mas um bom planejamento de uma aula no online, ela garante para você que num imprevisto que isso acontece, né? Por exemplo, aqui acabou de estar tá rolando imprevisto, tá? O grilo tocando aí. Sei lá, a ligação aí aparece, cai a internet. Então, é importante que você, inclusive, indique para o aluno quais são os seus objetivos pedagógicos logo no começo da aula, que ele indique quais são as atividades que você pretende fazer,
para que você consiga, durante o tempo da transmissão, você consiga cumprir todas aquelas etapas, dos alunos saberem de forma mais segura do que está por vir, né? E pensar em planejamentos didáticos de coisas que sejam, de fato, planos B, como está dizendo o Diego, que é fantástico esse jeito de pensar, para que você possa substituir a atividade caso aconteça algum problema. E aí, algum problema que pode ser didático, né? Que o aluno não está chegando, não está chegando, não está chegando, ou um problema que seja, de fato, técnico, né? Que Agora, você vê, tenha Laís, dentro do ambiente. tem duas correntes diferentes que eu já conversei com alguns professores a respeito. Tem professores que gostam de deixar o aluno a par de todo o processo e explicar para o aluno o que vai ser visto, por que dessa forma, qual era o conteúdo, a ideia, tudo exposto para o aluno. E tem professores que não. Tem professores que gostam de deixar o aluno sem entender, para depois o aluno ter um impacto depois da descoberta final. Por exemplo, tive um colega professor que vendava os alunos para que eles andassem pela sala e às vezes saíssem da sala dentro do campus e tal, porque a cadeira, eles não sabiam, mas a cadeira ia ter depois um enfoque sobre a usabilidade, e para que eles entendessem o uso de um produto, no caso do campus, do ponto de vista de uma pessoa que tem características diferentes. No caso, como é que uma pessoa que não tem visão utilizaria aquele mesmo espaço? Ai, Então, que ele não massa, que contava isso delícia. para o aluno, porque ele tem Uhum. que sentir na pele o que é Sim. esse choque da empatia. Se colocar forçadamente no lugar do outro. Não, isso é fantástico. Eu acho que isso está muito atrelado, né, ao objetivo pedagógico de cada coisa que você vai fazer, né? Então, assim, seu objetivo pedagógico era qual? Não, eu preciso dar a vivência, preciso dar a experiência para o aluno, para que ele saia um pouco da perspectiva dele e vá olhar sobre a perspectiva do outro, né? Eu acho assim que para pensar e criar as atividades dentro dessas percepções, né, de que tem um encadeamento das atividades, sim, um planejamento, porque você tem que atingir alguns objetivos pedagógicos, e aí você pensar para cada objetivo como é que você comunica, como é que você pensa nos planos B dentro do ambiente ao vivo. Eu achei isso massa, e que ideia massa, vê que eu queria fazer uma aula dessa. Aí, nesse ponto, o que eu falo para todo mundo é o seguinte: entenda a tua disciplina como se fosse uma narrativa. Ela pode ser uma Uhum. narrativa linear, né? Começo, contato pedagógico, meio, as aulas e fim, avaliação. Ou ela pode ser um filme Tarantino, que Eita, começa pelo danou-se. final, vai para o meio e termina no começo. Lá foi. Pois é, você pode começar a disciplina fazendo uma avaliação com os alunos e depois você andar com a disciplina e no final explicar o processo. Você é livre. Só tem que ser ponderado se isso vai de fato, aí lembra o princípio do design thinking, Os se três, isso os vai de três. fato ser interessante, melhorar a experiência do aluno. É desejável fazer isso? Ou isso simplesmente vai assustar o aluno e vai fazer ele se distanciar? Ele pagou o filme e não vai querer assistir até o final. Né? Então, a Entendi. gente deve ponderar para levar isso aos alunos. Claro, quanto mais experiência docente você tiver, mais fácil vai ser controlar e ponderar esses aspectos. Né? Não, eu acho que essa dica é de ouro, hein, Diego? Esses três princípios aí do design thinking, eu acho que é a dica de ouro e a gente vai colocar aí embaixo para vocês essa dica de ouro, que é bem fantástica mesmo. Eu Você levo tem que ela para a pensar vida. nesses objetivos, né? Eu levo ela muito para a vida. Qualquer coisa que você vai fazer é possível, é permitido e é interessante, assim, vai colaborar com a minha vida. Né? É como aquela parábola das três peneiras, né? O que eu vou dizer é verdade? Vai fazer bem para alguém? Tá? Então, tem que pensar sobre o que eu vou fazer. E só vou fazer se isso de fato for útil, for bom e for positivo. Se não, repensa, né? Muito, muito bom isso, Diego. Ó, vou filar aqui de novo. Me fala, tu já deu uma dica de ouro boa aí, que é pensar sobre esses três aspectos. E isso do ponto de vista ferramental, né? Ambiente, software, talvez software não, mas o ambiente que você prepara, o microfone que você usa, quais são os cuidados que você entende que o professor, numa transmissão ao vivo, e aí você está falando um pouco do público que é adulto, né?
o público universitário, o que tu toma de cuidado? Assim, a galera desliga todos os microfones, ou não, deixa todos os microfones abertos. Quais são esses cuidados da infraestrutura que você tem, tanto do seu ponto de vista da infraestrutura física, né, o lugar onde você está, como você posiciona a câmera, como é o negócio, se tem grilo, se não tem. É, claro. E aí Eu me, fiz me alguns fala aí testes. como é que tu toma esses cuidados. Eu faço alguns testes antes de poder utilizar o ambiente para ver se ele vai de fato atender. Eu vou virar aqui um pouquinho o celular, tá? Vai, Ó, mete bronca. quando eu Eu adoro essa trabalho, parte. a câmera que eu uso fica no computador, então ela tá aqui, e eu deixo sempre uma tela, talvez o WhatsApp ou talvez alguma outra tela bem clara, porque ela ajuda a iluminar meu rosto. Aqui também tem Ó, uma dica lâmpadazinha, 1 ó. top, já adorei. Aqui é a lâmpadazinha das blogueiras, que tem uma lâmpada de LED circular, porque ela vai iluminar o seu rosto. E eu gosto de uma luz amarela, lá em cima. Tá. Porque ela não deixa tão branca a iluminação. Quando eu só uso luz branca, eu geralmente sinto que a pele fica com um tom acinzentado. E Ó, aí, aqui, ó. Ó aqui, meu cinza. e aí Já tô pegando principalmente suas dicas aí, viu, Diego? Daqui a pouco, a próxima, me aguarde. para um trabalho de mais tempo, tipo 2 horas, 3 horas, eu dei uma aula de pós-graduação que foram 8 horas online. Uau! 4 horas de manhã, 4 horas de Nossa! tarde. Cansativo. E você ficar esse tempo todo com uma imagem, né, que distancia você do real, é pesado para a interação. Né? Por exemplo, eu só não tive tempo de regular porque meus olhos estão muito escuros. Que a luz vem de cima, está deixando um escuro aqui na frente. Né? Eu escolhi um óculos que a lente é grande, porque dá para ver meus olhos. Se a lente fosse menorzinha, você via a lente e não via o olho. Certo, massa. São cuidados que eu passo para as pessoas. Se for possível dar aula sem óculos, prefira ter um contato mais próximo do visual. Se não puder, uma lente maior, que você consiga ver o olho todo. Né? Certo. O ambiente precisa ser acusticamente agradável, então não pode ter tanta interferência. Se eu Sem fosse dar grilo. uma aula, os grilos não podiam estar presentes. Sem grilo. Aqui eu faço num quarto que tem ar-condicionado, porque eu fecho a janela e se ficar muito quente, eu ligo o ar para aguentar. Mas na sala tem uma pessoa vendo televisão, eu não vou dizer pare o mundo que eu vou dar aula, não posso. Então, a vida Legal, continua lá legal. fora, eu fecho a porta, ligo o ar-condicionado, se tiver quente, se não tiver eu deixo aberto. Se tiver um dia muito tranquilo, eu deixo aberta a janela, mas às vezes não está rolando. Então o ambiente tem que me permitir não ter distrações e não ter muitos barulhos. Por um tempo, no semestre passado, toda a aula de terça-feira à noite era o dia que tinha os panelaços contra o presidente. Independente de No meio da você tua a aula. favor ou contra, toda semana eles diziam: pessoal, vamos protestar. Eles queriam intervalo. Eles queriam parar a aula para dar uma levantada. E como é um conteúdo que eu achava muito gostoso, história da arte, a gente seguia direto, era muito tempo falando. Gabriela disse que deu um ar bucólico no som dos grilos. Podia ser um Gabi, bucólico hoje deu errado menor. aqui. Eu tive que vir pro lugar dos grilos que resolveram ajeitar o lugar onde eu tava. Eu digo, bem, vai ser com grilo hoje, Faz parte. Mas aí se fosse para uma aula mesmo, talvez não ajudasse muito. Para uma live Não. descontraída tá de boa, mas outra coisa que também acontecia no começo, às vezes eu dei algumas aulas na sala, então às vezes eu estava dando aula e a cortina fazia isso. Ficava passando atrás de mim. E, tipo, me desconcentrava, claro. Então, a gente ia construindo um ambiente para que a gente possa fazer a aula com mais tranquilidade, com menos interrupção. Sempre bom Em também. relação a enquadramento, tu tem alguma dica, assim, como é que tu se enquadra, como é que tu segura o teu celular, ou se bem que tu falou que dá no computador, né? Isso. Eu boto ele Normalmente. aqui, eu encaixo ele aqui, e ele fica presinho. E como a tela do computador é reclinável, eu posso usar a tela para deixar mais para frente ou mais para trás, de acordo com o recuo da tela do computador. Ah, Já que legal. usar essa tela para dar um pouco de luz, né?
também já uso para fazer o ângulo que eu quiser. Muito bom. Entendi. Claro, Legal. isso E para o como é celular. para os teus Celular. alunos, Mas hein? se eu for Todo mundo dar vai aula... entrando. Oi? Quando todo mundo vai entrando, assim, teus alunos, todo mundo. Como é que tu coordena esse negócio aí? Nessa hora da entrada eu não coordeno, eu boto uma música. Uau, adorei! Deixa entrar. E um manda mensagem, pessoa, boa noite, outro Adorei! fala alguma coisa, deixa entrar. Se fosse uma sala de aula normal, eu mandaria entrar em fila indiana, um de cada vez, ou eu dizia, vem pessoal, vem Muito povo, deixa legal. entrar. Então, até que eles entrem, até que eles deem os seus boa noite, tarará, eles irem. Vai no tempo deles. Até para eles sentirem também que o ambiente é acolhedor para eles. Não tem tanta regra pressuposta. Você pode entrar e ficar tranquilo que vai ficar tudo bem. Ai, que massa isso. Eu adorei essa dica, hein? Bota uma musiquinha, deixa o pessoal chegar, deixa o pessoal se chegar, como se estivesse chegando todo mundo em aula, Pois é. né? Numa aula presencial. E aí depois, aí faz alguns combinados, quer dizer, pessoal, a partir de agora a gente desliga os microfones, tu faz como, assim? Eu mesmo desligo, né? Porque eu uso a plataforma Zoom e ela tem a opção de você dar mute nas pessoas. Você fecha o microfone de todos os presentes na hora que você clica. Então, para mim, é super prático. Uhum. E eu não tenho a menor vergonha. Nessa hora eu sou bem ditatorial mesmo. Tá certo. Tá bom. Fecha todo mundo o microfone. Não me venham abrir o microfone nem nada, né? Aí eu Que digo agora é para a eles minha mesmo, vez de olha, falar. vou trancar o microfone de vocês. Qualquer coisa, mandem pelo chat que a gente vai lendo e vai acompanhando. Mas Ah, na exposição tem certo. que ser só um de cada vez. Essa interação pelo chat durante o processo da aula, para tu é tranquilo, assim, você consegue, enquanto você está fazendo, enquanto você está fazendo a explanação, você consegue fazer o acompanhamento da tiração de dúvidas ou você reserva um pedacinho do tempo do lugar ao vivo para poder fazer isso? Não, eu geralmente deixo o chat aberto. E enquanto eu vou falando, na hora que eu toco de slide, eu passo a vista no chat. Então, se for algum comentário Entendi. interessante e tal, aí eu olho e volto. Eu dou Uma coisa aquele que tu tem 5 de falado preocupação. aí, Diego, é que você usa slide. Então, quer dizer, você, durante tua aula online, você não fica só. Você usa o slide como se fosse teu quadro, como se fosse o PPT que tu ia usar lá dentro da faculdade, não Isso, é isso? isso. Certo. Então, e você acha que esse espaço dos slides, junto com tua fala, de repente o aluno às vezes não te vê, ou ele vê, mas ele está mais focado no slide. O que é que você acha? Assim, como é que é o resultado? Como é que está o andamento disso dentro da aula? Fica legal? Olha, eu só uso slide com tópicos, tipo frases, Certo. né, soltas, não Uhum, é um uhum. texto para ser lido, e muito slide com imagens. Eu geralmente leciono semiótica, história da arte, Ai, adoro alguma cadeira de semiótica. criação publicitária. São bem leves, são bem divertidos. Então, o apoio é mais visual mesmo. Ah, certo. Então ele vai lá e o aluno, você consegue na transição de um slide para outro fazer uma interferência, pensar numa compreensão direitinho de um conteúdo que ele ficou em dúvida. E aí você consegue fazer isso legal, bacana no online também, no ao vivo. Isso. Tanto isso, como também na hora de ler, tipo, algum aluno faz um comentário. Ah, eu vi alguma coisa assim, assim, num filme tal. Aí, tipo, ah, tu viu isso em qual filme, fulano? Ah, você já eu vi esse mesmo coisa que você falou, eu joguei um jogo no dia tal e tinha um personagem parecido. Por exemplo, na aula sobre arte grega, né, antiguidade grega clássica. Então os alunos comentavam, ah, eu vi o filme Fúria de Titãs, ah, eu joguei o jogo God of War. E aí a gente trazia isso, né? Enquanto eu estava com o slide, que eu via isso no texto, eu mencionava a pessoa, eu pedia para ele abrir o microfone e comentar, aí eu puxava, né, para ter esse engajamento. Deixa eu te dizer uma coisa que eu percebo quando a gente conversa muito com o professor, é que no comecinho da pandemia, teve algumas histórias assim de professores que começaram a fazer aula ao vivo, e aí tinha uma hora que não estava se sentindo seguro no ambiente, não estava se sentindo, né? E aí, com medo dos comentários dos alunos, com medo dessa captura de tela, isso é uma coisa muito mais delicada nesse ambiente. Me fala como é que tu lida com isso. Olha, eu converso muito abertamente com os alunos sobre isso, sabe? Eu coloco muito para eles a importância que essa aula tem que ter para eles mesmos.
Porque eu já tive alunos que entraram na sala e aí botavam o nomezinho deles na plataforma, eles botavam o nome com duplo sentido. Porque aí, se você for ler aquele nome em voz alta, gera aquele constrangimento, e é tudo muito engraçado para eles, né? Mas não é a proposta, não é o momento para isso. Então, eu Não, de conversava com jeito eles, nenhum. explicava, e quando eu via uma coisa assim, também a plataforma permitia que eu tirasse de sala. Você como anfitrião da reunião, você pode excluir uma pessoa da reunião. Então, eu Mas aí usava. você está falando de uma plataforma específica, mas imagina que você tem 1 milhão de plataformas que tem essa possibilidade ou não tem. Como você reagiria assim, nesse processo? Eu penso que a autorresponsabilização do aluno quanto ao ambiente de confiança que é construído, né? No ambiente de sala de aula, seja ele presencial ou não, é importante ser cultivado pelos mestres, né? Assim, você dizer assim, fazer com que o aluno talvez entenda e compreenda que aquele é um espaço seguro para aquele ambiente de aula, né? Então não cabe talvez a gente tentar expor ou então intimidar, né? Porque às vezes pode ser um processo de intimidação, de gerar algum tipo de brincadeira que não seja agradável para o professor. Me fala assim, independentemente de plataforma, Uhum. como é que tu lidaria com isso? Assim, como esse ambiente para você? Porque eu percebi muito professor, principalmente no começo da pandemia, muito assustado exatamente com essa exposição, com essa possibilidade que o aluno tinha de expor de alguma forma. E como é a postura que você acha que é mais adequada em relação a isso? Certamente eu faria a mesma coisa que eu já fiz uma vez em aula presencial. Estava em sala de aula e o aluno estava colocando o conteúdo no quadro e tal, e o aluno corrigiu o meu português. Só que estava correto. Né? E aí eu coloquei no quadro, os exemplos vão ser expostos a ele. Professor, vão serem. Aí eu disse, não, fulano, vão ser. Então é uma opção verbal, o verbo vai ficar no infinitivo. Né? Aí ele, vão serem. Aí eu disse, não, jovem, não é. Aí virei, escrevi no quadro. E rolou aquele momento Chaves. Sabe quando todo mundo se cala e se ouve uma única voz? E a voz foi desse aluno dizendo, é porque ele é um imbecil. Eita, Maria. Aí aquela hora que você está vendo, você para assim, você vira e diz, fulano, eu vou pedir que você saia da sala. Porque você está usando o palavreado que não é adequado. Não, vou sair. Olha, eu vou pedir que ou você saia da sala, ou saio eu da sala. E é assunto dado para todos os alunos. Né? De maneira que ele acabou saindo e tal. Mas eu certamente ou iria encerrar a aula, né? Ou iria convencer o aluno a sair da sala. Porque a situação de choque é muito pior. Né? Mas, Entendi. graças a Deus, eu não passei por situação nenhuma dessas. Eu passei muito mais por situação de alunos que eu Graças a sabia que não Deus. estavam lá. O que eu tenho conversado muito com professores, principalmente de educação mais de básica, educação fundamental, que os alunos talvez não tenham a maturidade que tem um aluno de nível superior, é que é importante a gente cultivar dentro dos alunos essa percepção do ambiente seguro, do ambiente de troca, do ambiente de aprendizado, e que tem alguns comportamentos que não cabem, né? Mas eu acho que parte do professor deixar primeiro esse ambiente gostoso desse jeito, para que o aluno consiga se sentir acolhido ao tal ponto de não precisar constranger, nem de entrar em embate, nem nada disso. E caso isso aconteça, já está combinado. Está combinado que se alguém passar do seu limite, do seu espaço, esse alguém ou se retira, ou o professor, que aí talvez seja o combinado que você, né, tenha feito, ou o professor de fato se retira. Eu acho que é importante que a gente pense nesses combinados e deixe claro os combinados, né? E aí, para todo mundo ficar seguro. E outra coisa, que é muito importante, é um ambiente novo para todo mundo, né? Então, ninguém está esperando do outro. Quer dizer, o professor, poxa, mas meus alunos são todos nativos digitais, e eu não sei, aí eu entro, aí me sinto seguro. Não precisa você ficar achando que você precisa dominar todas as ferramentas do mundo, né? O que é importante é que você se sinta à vontade dentro do ambiente de sala de aula, chegar nos seus assuntos e passar. E se tiver alguma dúvida, falar assim,
Ô, amigo, me fala aí, fulaninho que é desenrolado, como é que eu boto aqui esse negócio no mudo, né não? É, Se a gente traz um pouco mais de leveza, a gente consegue andar e não gera nenhum tipo de constrangimento, eu acho que para o ambiente da turma inteira, não é isso? é. Eu dizia aos professores no começo assim que a gente parou as aulas presenciais, eu fiz a capacitação dos professores da faculdade para usar a ferramenta e tal. A primeira coisa que eu disse para eles: ninguém sabe como é ser professor na pandemia. Não é que vocês não sabem, é que ninguém sabe. Então a gente não vai aprender, a gente vai construir o que é ser professor na Isso, pandemia. Três coisa meses depois, a gente massa. fez o fechamento da semana pedagógica. Eu disse a eles: no começo eu disse a vocês que a gente não sabia, e agora vocês podem dar aula sobre lecionar a pandemia. Porque vocês criaram cada um a sua maneira, de maneira com as suas possibilidades, com a sua abertura, com o seu espaço, a sua forma de fazer esse trabalho. Que coisa linda! Empoderando todo mundo, Diego. Que coisa massa! Tem que empoderar mesmo, de fato, os professores, porque é um processo que foi novo. Nem ninguém sabia ser aluno na pandemia, nem ninguém sabia ser professor na pandemia. Ninguém sabia qual o papel de desempenhar e como, né? E eu acho que quando vocês veem, tu é coordenador, né? Então, quando você vê de uma pessoa que está no processo lá de apoio, de coordenação para os professores, e você tem um espaço de dizer, ok, aqui é o lugar, você pode errar, a gente não está esperando que você só acerte. Mas eu tenho certeza que quando você chegar no fim, você vai ter acertado muito mais e vai ter tirado dessa experiência algo muito relevante, né? Que de repente é descobrir que a gente consegue sim dar aula ao vivo, né? Consegue Eu sim tô fazer doido uma para boa aula. chegar daqui a alguns anos e dizer assim: ah, vocês não sabem como foi difícil dar aula em 2020. E como todo mundo saiu arrasando, porque apesar de estar todo mundo sendo jogado na fogueira, né? De repente, para aprender coisa nova, ferramenta nova, metodologia diferente, né? Mas tá todo mundo num esforço tão grande, todo mundo de mão dada, para que isso consiga ser conduzido de forma mais adequada, né? E chegue para os alunos de fato conhecimento, chegue de fato aprendizado. É. E uma coisa que é muito boa assim, para os professores, nesse momento agora principalmente, é olhar pro lado. Seus colegas de trabalho que você encontrava, suas pessoas não está mais encontrando, mandar uma mensagem e perguntar: tu fez como? O que é que funcionou contigo? Olha, eu fiz isso aqui e foi péssimo. O que é que eu faço? Assim, não é Ai, que feio, massa. Essas não trocas é, são não é ruim, fantásticas, é. né? Entrou aqui Daniele, minha cunhada, ela comentou aqui, né? Os professores da escola dos meus filhos estão de parabéns. Daniele Todos os meus sobrinhos, professores aí estão é, tão de meus, meus parabéns, assim, estão sobrinhos tirando o têm, chapéu para um tem professores 13 nessa para 14 pandemia. e o outro tem 7 para 8. Então são momentos educacionais diferentes, né? E os professores deram um duro danado para fazer isso funcionar. E estão fazendo, e está dando certo, né? Não Que teve um professor que maravilha. não teve noite em claro, que não teve que parar para rever as coisas, que não se desesperou porque fez o plano de aula do ano inteiro e vai jogar fora metade. Ai, Isso acontece é com todo pau. mundo. Pois ó, Diego, a gente está chegando pertinho do fim. Eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite. Essa uma hora passou que ninguém nem notou. Que não fosse pelo grilo, não tinha nem ninguém nem notado que a gente estava num lugar assim diferente. Então, muito obrigada pela tua participação. Foi Eu um queria prazer. te deixar, queria que tu dissesse para mim o último recado que tu deixa para os professores e para todo mundo que está assistindo essa live em relação a esse ambiente de aula ao vivo. Tem alguma última coisa que você queira falar? A última coisa assim que eu quero deixar como sugestão, não só para o momento online, mas de maneira geral, é quando estiver indo para uma aula, ria de você mesmo. Assim, não se leve tão a sério em todas as aulas, porque isso vai dar um peso enorme de eu tenho que ser perfeito 100% do tempo, e não você. Então, ria um pouco, ria de você mesmo, ria do conteúdo. Na hora de explicar alguma coisa para os alunos, ria do nome dessa coisa. Fernando Aí falou tá, sem grilo, viu, pessoal? Não, não tenha é, grilo com nada, não. eu tô em periódica, vou explicar o processo da sinestesia. Que nome estranho, que nome esquisito. Brinca com esse nome, brinca com você mesmo, brinca com algum assunto.
mas seja leve. Quanto mais leve você for, mais leve vai ser a sua aula. Então tudo vai funcionar melhor. Então, se eu puder dar Ai, uma que sugestão pra você, massa. é essa. Muito bom, Diego. Muito obrigada mais uma vez. E pessoal, eu vou usar o finzinho desse tempo só para dar um recado. A partir da próxima live, a gente só vai fazer live no YouTube, porque eu não vou mais conduzir as lives. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu estou aqui com 9 meses de gravidez, quase 40 semanas já. E a partir da próxima semana eu me afasto e a gente vai ter um projeto lindo daqui para frente, onde nós teremos sempre anfitriões e convidados que vão passar a falar de temas diversos. Esses temas vão ser veiculados durante as semanas, aí para vocês saberem quais são os temas. Só tem gente fera, só tem convidado fera. E hoje eu queria encerrar a participação com um convidado maravilhoso. Esse seria meu fechamento, meu tchau, né? A minha despedida até a volta, que vai ser, sei lá, daqui a uns 5 ou 6 meses. Vamos ver, né? Vamos ver se a minha bebezinha vai deixar, como é que ela deixa eu voltar. Mas queria agradecer demais. Esse projeto tem dado muito bacana, tem dado muito resultado legal. Muitos professores entrando em contato com a gente, muito gestor para entender, pedindo, tirando dúvida. Então, fiquem super à vontade. Nós deixaremos aí aqui no Instagram, lá nos stories, já está rolando uma caixinha dizendo assim, você quer saber das nossas lives? Quer saber quem é que vai ser o convidado, essas coisas? Bota lá o teu e-mail, o teu telefone, que a gente avisa para você. Não se preocupa, que a gente não fica enchendo vocês de coisa. É só no dia da live que a gente manda mensagem, tá certo? Pessoal, estou muito feliz. Fechei de chave de ouro a minha participação nas lives com o Diego, que foi fantástico. A live foi muito gostosa. Os grilos deram o ar da graça. Eles só apareceram na primeira live e nessa última. Mas deu tudo certo. E aí estou muito feliz de estar deixando na mão de um pessoal maravilhoso que vai seguir com esse projeto, que são os nossos convidados e nossos anfitriões. E todo mundo aí deseja aí para mim uma boa hora. Mandem boas vibrações, que dê tudo certo, que a barriga já está aqui enorme e a mãe aqui já está morta. Mas estou muito feliz e tranquila, sabendo que a gente está deixando o nosso espaço. A gente vai abrir a casa da gente para todo mundo entrar e chegar e contar cada um sua experiência, uma experiência mais linda que a outra. E a felicidade enorme de ter fechado hoje com chave de ouro esse projeto. Muito obrigada por todos vocês que participaram. Fantástico. Todo mundo de dedinho cruzado aí, que no meu parto tá tudo certo. E... vou descansar a partir de agora. Diego, muito obrigada. Você foi fantástico. E que todo mundo aí consiga seguir legal, dando essas aulas ao vivo. A gente vai pegar todos os highlights do que tu falaste. Dica legal, dica boa, dica de ouro. E vai deixar aqui na descrição do vídeo. Então, não esqueçam, as próximas lives serão todas no YouTube, no nosso canal. Muito legal, vocês não perdem por esperar. Tá muito legal o planejamento. E aí, qualquer coisa, manda aí por direct pra gente que a gente responde. Obrigada. Vão armazenar o sono, viu? Professor Fernando, eu vou dar uma dormidinha esses dias para poder depois não me lascar muito. Um beijo para todos vocês, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.